Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta quarta-feira. O presidente Bush desembarca na Argentina anunciando o fim da era dos ditadores. O Congresso discute na semana que vem a proposta de política salarial dos trabalhadores e empresários. 2 sequestradores são presos em flagrante em Minas quando iam pegar o dinheiro do resgate. As famílias de 6 vítimas do Batomush conseguem na justiça o pagamento de indenizações. Um temporal com chuva de granizo atingiu o Rio Grande do Sul e provocou muitos transtornos. Em 15 minutos, 2 cidades ficaram alagadas. Em Porto Alegre, o temporal chegou depois de um dia de muito calor. A chuva começou às 9 da noite. Os raios iluminavam a cidade. Em pouco tempo, as ruas estavam inundadas. A chuva prejudicava a visibilidade dos motoristas e em muitos bairros da cidade, a água invadiu as casas. Em Santa Cruz do Sul, a 100 quilômetros de Porto Alegre, ruas ficaram alagadas. Em alguns pontos, a água atingiu meio metro de altura. Muitos carros enguiçaram. A correnteza foi tão forte que quase arrastou esse carro. As famílias de 6 vítimas do naufrágio do Batomush vão ser indenizadas pela União, pelos donos do barco e pela empresa que organizou o passeio na Baía de Guanabara. A decisão foi tomada hoje no Rio pelo juiz José Kozlovski, que julgou procedente a ação civil movida pelas famílias. De acordo com a sentença, o juiz André Kozlovski determina que as famílias das vítimas devem ser indenizadas porque o Batomush transportou um número de passageiros superior à capacidade do barco. O juiz comprovou ainda que houve suborno aos 2 sargentos da Marinha encarregados de vistoriar o Batomush. O valor da indenização ainda não foi fixado, mas os bens pessoais dos proprietários da Batomush Turismo e da Itatiaia Turismo não vão ficar de fora das avaliações. Hoje, a empresa Batomush Turismo possui apenas um barco, o Batomush 3, os restos do Batomush 4 e um Fusca, ano 1973. Segundo o juiz, não houve dano moral às vítimas ou aos familiares. Na justiça ainda correm outras 25 ações de responsabilidade civil, como esta no caso Batomush. O que você achou do resultado dessa ação? Representa um ponto inicial de justiça, né? E que apontou também como, vamos dizer, os causadores efetivos, que são as pessoas físicas, né? Apontou eles como a necessidade de indenizar, e não só as empresas que hoje realmente não têm absolutamente nada. A partir dessa ação, o que se pode esperar do resultado das próximas que ainda estão para ser julgadas? Bom, eu acho que todo mundo espera que seja feita justiça, né? Eu, particularmente, ainda espero que seja reconhecido o dano moral na minha ação específica, que também seja, assim como nesse, que seja atribuído às pessoas físicas, aos donos do Batomush e da Itatiaia Turismo, a responsabilidade civil. Piora o estado de saúde de Irmã Dulce. Ela está internada há 21 dias no Hospital Aliança, em Salvador, para tratar de uma crise respiratória. O boletim médico divulgado no final da tarde diz que Irmã Dulce está consciente, lúcida e se comunica com a equipe médica através de cartões como estes. Ela não apresenta sinais de febre e mantém o pulso e a pressão arterial em níveis normais. De acordo com o boletim, o quadro clínico de Irmã Dulce é grave e ainda inspira cuidados por causa da instabilidade respiratória. Ontem, um ventilador artificial que auxilia Irmã Dulce a respirar foi desligado durante meia hora. Hoje, os médicos acharam conveniente não desligar o aparelho. O plano terapêutico que era esperado de uma progressão cada vez maior em relação a ela se libertar dos equipamentos atualmente utilizados não foram positivos para o dia de hoje. O Senado mantém os vetos do presidente Collor ao plano de benefícios e custeio da Previdência Social. A sessão do esforço concentrado terminou com manifestação. A polêmica começou com a votação pelo Senado do veto do presidente da República à Lei de Benefícios da Previdência, derrubado pela Câmara no último esforço concentrado. Depois de muita discussão, o veto foi mantido. Centenas de aposentados que acompanhavam a votação reagiram revoltados. Com a manifestação, a sessão foi encerrada. A liderança do governo no Senado sustentou a manutenção do veto presidencial
com o argumento de que o orçamento da Previdência para o ano que vem já tem um rombo de 3 bilhões e 600 milhões de dólares e que a aprovação da lei de benefícios aumentaria esse rombo para 10 bilhões de dólares. O que o Congresso pretenderia aprovar hoje seria algo que, ao invés de beneficiar, prejudicaria muito, tendo em vista, inclusive, as medidas que o governo se apresta a apresentar, já está com elas todas esboçadas, algumas delas em mãos de deputados, e eu tenho a confiança de que os aposentados do país vão ser beneficiados por essas medidas. O Congresso aprovou também a medida provisória 260, que mantém as regras de equivalência salarial para os financiamentos do sistema financeiro de habitação. Senadores e deputados federais entram em férias no dia 15, mas eles ainda têm muito a decidir. Alexandre Garcia. A Câmara não conseguiu votar hoje o projeto de lei que regulamenta o dispositivo constitucional que limita em 12% ao ano a taxa de juros reais. Com essa inflação, é um desafio o Poder Legislativo estabelecer o que seja 12% reais por ano. Vão ter que examinar também a medida provisória das mensalidades escolares. No momento em que o presidente fala em liberdade econômica, o Congresso vai ter que examinar uma medida provisória em que o governo interfere diretamente no ensino privado. Depois, a política salarial, que deve ser votada na semana que vem. Eu hoje falei com o deputado José Serra, ele me disse que é impossível detalhar de tal forma a pré-fixação de preços e salários para poder botar num projeto alternativo que se junte à votação dessa medida provisória salarial. E, por fim, até o dia 15 de dezembro, o Congresso vai ter que votar o orçamento do ano que vem ou não entra em férias. Por falar em férias, o governo vai ter que ficar em jejum de medida provisória entre 11 de dezembro e 10 de fevereiro. É que a Constituição diz que se o governo baixar uma medida provisória, o Congresso é convocado automaticamente, se estiver em férias, dentro de 5 dias. A proposta da nova política salarial enfrenta uma barreira. E o comércio entra na era do vale tudo para as vendas de Natal. Vale até sapato velho como entrada. Você vai ver daqui a pouco. O que fazer com o 13º salário? Poupar ou gastar? Em Salvador, comércio e bancos travam uma batalha para conquistar o dinheiro do trabalhador. O 13º salário dos baianos nunca foi tão disputado como desta vez. Além das campanhas do governo pedindo moderação no consumo para combater a inflação, as áreas financeiras e o comércio travam uma grande batalha na busca do dinheiro. Os bancos fazem sorteios e oferecem seguro de vida gratuito em troca dos depósitos na poupança. Para sair da crise, até os motéis estão apelando. Dão prazo de 1 mês para pagamento das diárias. As lojas espalham promoções por toda a cidade para atrair os compradores. Esta inventou o troca-troca. Na compra dos sapatos novos, o cliente pode dar os velhos de entrada. Com criatividade, o comércio tenta evitar que o 13º salário quebre a tradição do trabalhador de gastar pelo menos uma parte do dinheiro nas compras do Natal. Nesta loja, por exemplo, o bigode de Papai Noel pode aliviar bastante o bolso. É uma raspadinha que dá até 100% de abatimento. Nem todo mundo tem sorte, mas qualquer compra dá direito a uma raspadinha. Em alguns casos, o cliente leva a mercadoria sem pagar nada. Mas para quem tem pouco dinheiro, qualquer abatimento é vantagem. A senhora já raspou o bigode? Bom, o meu não, mas eu raspei o bigode de Papai Noel e já ganhei aqui, ó. Ganhei 50%. O que a senhora comprou? Comprei uma colcha. Quanto foi? Foi 5.900 e eu vou pagar metade. A equipe econômica do governo vai passar o fim de semana avaliando a proposta de empresários e trabalhadores para o entendimento nacional. Mas uma coisa é certa, o plano de estabilização não admite qualquer forma de indexação. E isso complica a questão salarial. Joelmir Betting. A questão salarial é o maior complicador para o entendimento nacional. Empresários e trabalhadores estão propondo, para não dizer exigindo, além da reposição das perdas passadas, a pré-fixação dos reajustes futuros. Pré-fixação também de preços e não apenas de salários, claro. Acontece que o plano de estabilização rompeu relações diplomáticas com qualquer forma explícita ou disfarçada de indexação. Até porque a pré-fixação, no caso dos preços, significa a volta do controle do tabelamento da intervenção. E não se deve passar aviso prévio de tabelamento, de controle ou de pré-fixação
em regime de preços liberados, como acontece agora. Aviso prévio de intervenção nos preços, intervenção pactuada ou não, poderia desencadear a remarcação antecipada ou defensiva de todos os preços. Ninguém vai querer ficar pré-fixado por baixo. E mais, não haveria como fiscalizar preços pré-fixados. Ponto. Aconteceria no acordo o que aconteceu com a URP. A pré-fixação só funcionou para salários, mas não para preços. O trabalhador saiu perdendo. O negócio, então, é repensar a ideia da pré-fixação. É só gastar um pouco mais de imaginação ou de negociação. Secretários de Fazenda dos estados, senadores e o Banco Central se reuniram hoje em Brasília. Eles chegaram a um acordo que define os limites de endividamento de estados e municípios no ano que vem. O prazo dessa resolução, que define os limites dos empréstimos que estados e municípios podem fazer, termina na sexta-feira. Para substituí-la, secretários de Fazenda, senadores e representantes do Banco Central vêm se reunindo há uma semana. Como no entendimento nacional, aqui também se busca um consenso. É que, de um lado, o governo quer restringir a possibilidade de empréstimo dos estados e municípios. E, de outro, os secretários de Fazenda dizem que, assim, não dá para governar. Nessa reunião, o representante do Banco Central deixou bem claro que a intenção do governo é fazer com que estados e municípios entrem no ritmo do plano de estabilização econômica. É que cada vez que aumenta a dívida dos estados, que hoje é de 2,5 bilhões de dólares, aumenta também o déficit público. E assim, todo o esforço do governo para conter esse déficit acaba indo por água abaixo. Houve muita discussão, mas depois de 3 horas eles chegaram a um acordo. A nova proposta define que estados e municípios só podem fazer empréstimo até o valor da dívida que já têm, ou até 20% da receita líquida real, o que for maior. Além disso, estabelece condições. O estado e o município, para contrair empréstimos, têm de comprovar a capacidade de pagamento da dívida, têm de estar em dia com os compromissos assumidos e têm de esgotar toda a capacidade de cobrança dos impostos. Os estados não podem se lançar de uma maneira ilimitada, tentando sanear suas finanças, contraindo paradoxalmente novas dívidas. É preciso que haja também nos estados um esforço fiscal. Amanhã os senadores, os secretários de Fazenda e o diretor do Banco Central voltam a se reunir para acertar os últimos detalhes. E como esse projeto de resolução tem pedido de urgência e acordo de liderança, ele deve ser aprovado amanhã mesmo aqui no Senado. Assim que for aprovado, o projeto entra em vigor. O mais conhecido cartão postal do Brasil está novo em folha. Ele foi inaugurado há 59 anos no Rio e sofreu as ações da chuva, do frio, da depredação e do abandono. Mas agora, o Cristo Redentor recuperou a imponência perdida. Não tem mais do que se envergonhar ao abrir os braços sobre a cidade. Francisco Barreto, quais os principais detalhes desta reforma? Bom, Fátima, desde 1931, quando o Cristo foi inaugurado, ele nunca tinha passado por uma reforma. Então estava cheio de problemas, principalmente rachaduras. Com isso, o que aconteceu? O Cristo, a água da chuva, começou a infiltrar dentro desse Cristo. E toda a parte interna, a estrutura interna de ferro, ela foi corroída pelo ferrugem. Então, o que é que aconteceu? Os trabalhadores que passaram aqui 10 meses, eles recuperaram toda essa parte interna e o Cristo agora está recuperado. Recuperaram também essa parte aqui, onde os turistas costumam apreciar a vista daqui de cima. Olhando aqui de baixo, Francisco, a gente tem a ideia de que o Cristo está muito mais iluminado. Foi feita alguma modificação também na iluminação? Basicamente, a iluminação permanece como a outra, mas o que aconteceu foi o seguinte: como a corrosão também atingiu os refletores, eles foram mudados e as luzes que estavam queimadas também foram mudadas. O Cristo também passou por uma lavagem, ele foi coberto por uma resina, então essa luminosidade dele tem tudo a ver com isso, porque as pedras-sabão que foram recobertas, o Cristo é todo recoberto por pedacinhos de pedra-sabão. Então elas foram mudadas, as que estavam estragadas foram mudadas. E aí tem um detalhe interessante: as pedras-sabão que foram usadas na inauguração em 1931, há quase 60 anos, elas foram tiradas de uma mina em Minas Gerais. E agora, na recuperação, as pedras-sabão que foram usadas nessa recuperação também foram tiradas da mesma mina. Hoje no Rio fez 35 graus de muito calor. Você está a mais de 700 metros de altura. Como é que está a temperatura aí?
você não pode imaginar, mas realmente aqui é muito frio. No verão, como a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro, com temperaturas durante o dia de até 40 graus, aqui é impressionante, está ventando muito, está frio, eu não sei calcular mais ou menos quanto é que está a temperatura, mas que garanto que deve estar abaixo de 20. Mas a noite está bonita, o céu está muito bonito e compensa a gente até ter esse frio, porque daqui de cima a gente tem uma das mais belas vistas do Rio de Janeiro, como vocês podem ver aí agora. E aí? Obrigado, Francisco. Daqui a pouco, Paulo Henrique Amorim mostra na Argentina a proposta que abre um novo tipo de comércio para o Brasil. E o Observatório Espacial de 150 milhões de dólares começa a revelar os segredos do universo. Veja daqui a pouco. O Observatório Astronômico instalado no ônibus espacial Columbia começa a revelar os segredos do universo. Os astronautas tiveram problemas de foco com os 4 telescópios do Observatório Astro 1, que foi construído para estudar os corpos celestes mais distantes da Terra. O computador que controla o observatório de 150 milhões de dólares estava desligando o sistema. Depois do sucesso de hoje, os técnicos estão confiantes. O presidente dos Estados Unidos disse hoje em Buenos Aires que a era dos ditadores na América Latina acabou. George Bush fez uma homenagem aos que perderam a vida pela liberdade. Muitos heróis morreram para devolver a democracia à América Latina. O fracasso da negociação do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o GATT, ameaça provocar uma guerra comercial. O presidente da reunião do GATT deu prazo até amanhã para a comunidade europeia apresentar uma nova proposta sobre a redução dos subsídios à agricultura. Os países europeus dão uma forte ajuda aos agricultores. Os Estados Unidos, o Brasil e outros exportadores de produtos agrícolas acham que é uma prática desleal que prejudica o comércio. O representante alemão diz que prefere ficar com os agricultores europeus a ceder às pressões dos Estados Unidos. A negociação pode fracassar, provocando uma guerra de tarifas e protecionismo econômico. O presidente americano George Bush disse em Buenos Aires que a reunião do GATT será um fracasso se não houver acordo sobre agricultura. Os empresários argentinos já estão se preparando para o mercado comum sul-americano. Em entrevista a Paulo Henrique Amorim, o presidente da Câmara Argentina de Comércio, Carlos de la Vega, fala sobre a proposta de um mercado livre entre o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. O senhor acredita que, de fato, esse mercado do sul da América do Sul vai sair agora? Sim, é um desafio muito importante. O presidente da Câmara Argentina de Comércio acha que é preciso que o Cone Sul e a América façam parte de um mercado comum, porque a economia mundial está se globalizando. Já não se pode mais trabalhar só com o mercado interno, diz ele, por maior que ele seja. Na América do Sul, nós seremos um mercado de 180 milhões de habitantes, disse la Vega. E o senhor acredita que as indústrias argentinas estão preparadas para enfrentar um mercado mais livre? A indústria argentina já está preparada para uma abertura maior. As tarifas de importação do país são as menores dos últimos 50 anos. Mas o presidente da Câmara Comercial acredita que a integração não passa por decisões de empresas ou de alguns setores. As decisões têm que ser políticas. O senhor não teme que o Brasil acabe tomando conta desse mercado? De jeito nenhum, disse la Vega. Para um mercado comum, os dois países têm que ter estabilidade econômica. Com inflação, não se tem mercado comum. E quando houver estabilidade econômica, vai haver também uma harmonia nas leis fiscais e trabalhistas dos dois países, estabelecendo condições iguais para as empresas. Tenho certeza, diz ele, de que os empresários saberão competir no mercado livre. Em algumas coisas, ganharão os brasileiros, e em outras, os argentinos. E em alguns ganharão os brasileiros e em alguns ganharão os argentinos. Ele nasceu em Viena, estudou pintura em Munique e Paris e lutou na Primeira Guerra. Ferido, começou a escrever roteiros para o cinema e se tornou um dos maiores diretores de todos os tempos. Se comemora hoje o centenário de um dos mestres incontestáveis da história do cinema. É Fritz Lang, um dos criadores do expressionismo alemão, que fez um ciclo de filmes sobre o sofisticado Dr. Mabuse,
um enigmático vilão de Berlim. E também é o realizador de Metrópolis, uma célebre sátira sobre a sociedade industrial. Seu filme mais famoso dessa época é M, sobre um tarado que matava criancinhas, interpretado magistralmente por Peter Lorre. Lang disse não a Hitler. Hitler queria lhe entregar a direção do cinema nazista. Ele preferiu ir para Hollywood, onde continuou fazendo filmes notáveis como Os Carrascos Também Morrem, Flash by Night e um que se chama White Heat, um dos mais completos estudos da história da violência, com Glenn Ford, Lee Marvin e Gloria Graham. Lang é um dos criadores do chamado cinema noir, cínico, sombrio e sinistro. Tem muitos imitadores, mas é um dos poucos diretores de cinema que deixou uma marca inconfundível. Mais um processo na justiça contra Maradona. E os gols de São Paulo e Grêmio num jogo marcado pela violência. Veja daqui a pouco. O craque argentino Diego Maradona não está mesmo vivendo uma boa fase. Depois de ser processado por perdas e danos pelo seu próprio clube, o Napoli, Maradona recebeu hoje outra má notícia. Um juiz de Nápoles exigiu que o jogador seja submetido a um exame de sangue, que vai determinar se ele é o pai de um garoto de 4 anos. A mãe, Cristiana Sinagra, diz que o menino, batizado de Diego Armando Maradona Júnior, é fruto de uma relação de 5 meses entre ela e o jogador. Maradona é casado e tem 2 filhas. São Paulo e Grêmio abriram agora à noite no Morumbi as semifinais do Campeonato Brasileiro de Futebol. Um jogo com gols e muita violência. Logo aos 7 minutos, Leonardo bate a falta na cabeça de Raí. São Paulo 1, Grêmio 0. No segundo é Eliel que escapa pelo lado esquerdo do campo. Ele cruza para Raí completar de novo. São Paulo 2-0 com apenas 20 minutos. Aí no final do primeiro tempo, Jandir, que já tinha cartão amarelo, fez uma falta violenta e é expulso de campo. Os jogadores do Grêmio reclamam e a confusão vira briga generalizada. Depois da pancadaria, o jogador Mário Tilico do São Paulo, que revidou uma agressão, também é expulso. Final, São Paulo 2, Grêmio 0. É bom lembrar que esse resultado ainda não coloca o São Paulo na final, não. No sábado, os 2 times se enfrentam de novo no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Juca Kfouri está em São Paulo e acompanhou a partida. Ô Juca, no meio daquela pancadaria toda, você não acha que tinha gente demais no campo, não? Ah, tinha, William. Tinha, como sempre. Esse é um velho problema do nosso futebol, que entra ano, sai ano, entra dirigente, sai dirigente e não se resolve. Então é um tal de cartola dentro de campo, repórter que não tem nada que fazer no gramado, gandula agredindo atleta, uma bagunça e um desrespeito aos quase 40 mil torcedores que pagaram para ver um espetáculo e que acabam prejudicados por gente que, além do mais, está de graça no estádio. Agora, o Jandir foi violento acima de qualquer limite. E o Mário Tilico foi muito ingênuo, prejudicando o São Paulo, que com 11 contra 10 poderia ter feito muito mais. Agora fora essa briga no campo, será que o jogo foi bom ou foi ruim, na sua opinião? O jogo foi bom. Hoje, se o Dr. Sócrates sair à rua, as pessoas vão apontá-lo e dizer: lá vai o irmão do Raí. O Raí jogou uma barbaridade, além de ter feito os 2 gols. Lançou, driblou, deu ritmo ao São Paulo, que foi para cima do Grêmio e tratou de mostrar que quem mandava no Morumbi era ele. Verdade que depois de perder algumas chances de fazer o 3º gol, o São Paulo quase sofreu um. E que de fato não dá ainda para considerar que a vaga na final esteja garantida. O São Paulo tonteou o Grêmio, mas não nocauteou. No Olímpico, com o clima que o jogo desta noite vai gerar, nada impede que o Grêmio repita a vitória que obteve domingo passado contra o Palmeiras pelos mesmos 2-0 de que precisa, Bonner. Obrigado, Juca. Uma boa noite para você e uma boa noite para todos. Uma boa noite, até amanhã. Rede Globo São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil.